A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição de número 3, que traz por título As 7 Estrelas e os 7 Castiçais. Meu Deus, pode se preparar, viu, povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Juvenis. Na mesma quarta-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência, para você ver. Eu estou gravando essa aula no dia 2 de julho e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 3, da Revista dos Juvenis, do terceiro trimestre de 2024, que traz por título As 7 Estrelas e os 7 Castiçais. Preste atenção, você sabe muito bem que eu sempre recomendo. Inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final desse vídeo vou realizar uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E caso você queira dinâmica digitada, preste atenção. Caso você queira dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, e você vai ter acesso ao nosso blog. Chegando lá, você clica no menu Juvenis e vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também a esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada do Juvenis, que está sendo uma bênção. Então, para iniciar sua aula, você pode realizar a dinâmica. O vídeo está no final dessa aula, mas também pode fazer algumas perguntas para os seus alunos. Assim, você estará verificando o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos com relação à temática desta lição. Aqui você já pode perguntar, nós estamos estudando qual livro e qual o significado do livro que nós estamos estudando? Ponto. Pergunte também, qual o objetivo do livro de Apocalipse? Para que serve? Fala sobre o quê? Vai questionando seus alunos. Da mesma forma, pergunte, qual o valor, qual o significado do número 7? O número 7 representa o quê? Pergunte. E esses 7 castiçais são referentes ao quê? E as 7 estrelas é referente ao quê? Questione e deixe a sua turma participar. Mas eu tenho dito aqui, viu? Você vai perguntar e não pode ficar respondendo. Eu sei que tem professor aí sofrendo de ansiedade. Ele pergunta, eu não tenho paciência, eu vou lá e respondo. É um erro. Se você ficar perguntando e respondendo, seus alunos não vão querer participar da sua aula. Se eles já sabem que você vai responder, porque eles vão correr o risco de responder errado. Por isso, vigia, professor, pergunte e não dê resposta. Ah, pastor, e se ninguém responder, fica tranquilo. Até porque essas perguntas serão respondidas no decorrer da sua aula. Então, segue a nossa dica. Agora, após a realização da dinâmica ou dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, hoje, nessa lição número 3, estaremos estudando sobre a igreja, isso mesmo, sobre a igreja e sobre os pastores. Por quê, pastor? Calma que eu vou explicar daqui a pouquinho. Vamos estudar sobre igreja e também a liderança, o anjo. Sabia disso? Como assim? Calma, daqui a pouquinho eu explico. Veja só, professor, você viu o que foi que eu fiz? Eu mencionei um pouco na introdução algo que nós vamos estar estudando, mas não detalhei nada.
Você precisa saber guardar as informações para passar no tempo certo e da maneira certa. Faça isso, que você vai ver que os alunos vão ficar mais atentos às suas aulas. Mas vamos agora para o nosso versículo de destaque, onde está escrito: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Aqui já tem a resposta das 7 estrelas e também dos 7 castiçais. Isso mesmo. Pergunta aos seus alunos, questione. É interessante você passar e questionar para a sua turma. Agora vamos para a nossa leitura diária. A leitura diária é a nossa leitura devocional, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, todos os dias eu posto a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, referente à leitura, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, pega endereço, viu? PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal, Descomplicando.teologia. Todos os dias eu posto a nossa leitura diária. E toda quarta-feira eu posto um despertador e um vídeo chamada do Juvenis, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Já nos segue no nosso Instagram, viu? PR Giovanni Santos, e no Instagram do nosso canal, Descomplicando.teologia, porque a nossa intenção é abençoar a sua vida. Mas vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. Jesus está entre nós na terça, volta ao primeiro amor na quarta, o bom soldado de Cristo na quinta, o Senhor conhece as suas obras na sexta, sede santos. Sábado, ouça o que o Espírito diz, que possamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20. Recomendo fazer uma leitura compartilhada. Vamos colocar os nossos juvenis para ler a palavra do Senhor. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título o número 7. 7 cartas foram enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, contendo a revelação de Jesus Cristo, elogios, juízos, advertências e promessas. O número 7 aparece diversas vezes em Apocalipse. Ele possui um simbolismo especial na tradição hebraica. De tudo que Deus faz, é o perfeito e completo, tal como as cartas de Jesus às igrejas. Por isso, elas são tão atuais e eficazes ainda hoje. Observe o seguinte: chega o momento de nós estarmos estudando um pouco as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, ok? É interessante mencionar para os seus alunos que o número 7, a sociedade odierna diz que é o número da mentira. Concorda comigo? Você já ouviu alguma pessoa falar por aí que o número 7 é o número da mentira? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Mas, na verdade, na cultura judaica e na Bíblia Sagrada, o número 7 representa o número da perfeição. Porque no 7º dia, o Senhor descansou de ter feito, de ter realizado a sua obra. Então, normalmente, quando o número 7 é citado na Bíblia Sagrada, se refere à perfeição de Deus, à totalidade de Deus. Logo, não é o número da mentira, tá bom? Deixo bastante claro também que isso não significa que o número 7 tem algum poder, alguma importância maior. Não é isso, pelo amor de Deus, tá bom? Só estou dizendo que na Bíblia Sagrada, quando é mencionado o número 7, se refere normalmente ao número da perfeição. Tá ok? Deixe isso aqui anotado e passe também para os seus alunos. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e primeiro item, que traz por título as 7 estrelas. João narra que havia 7 estrelas na mão direita de Jesus. Elas representam os pastores das 7 igrejas da Ásia Menor, os quais também foram chamados de anjos. Mas você sabe o porquê? Porque a palavra anjo em hebraico significa mensageiro. O pastor é um mensageiro de Deus enviado à igreja para ensinar a palavra e, sob a direção do Espírito Santo, mostrar o caminho a ser seguido. No Antigo Testamento, o profeta Daniel já havia predito que os sábios que conduzem os outros ao Senhor, praticando o ensino, a sua justiça, resplandeceriam como estrelas. Presta atenção, já vai aqui a revelação da própria palavra do Senhor. Eu já disse aqui que quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia Sagrada.
Isso mesmo, a nossa interpretação tem que ser segundo aquilo que está escrito e não aquilo que você acha. Quando aqui é mencionado que Jesus Cristo tem em suas mãos, João dessa grande revelação, as 7 estrelas. Quando fala acerca das 7 estrelas, está falando dos 7 pastores que tomavam conta das igrejas da Ásia Menor. Essas 7 igrejas tinham seu pastor, sua liderança. E Jesus deixa bastante claro que as 7 estrelas, que os 7 pastores estão nas mãos do Senhor, porque é Deus que dá pastor, é Deus que dá, é Deus que tira, é Deus que capacita. Por isso, aproveite e faça oração pelo seu pastor, para que Deus possa dar graça. É interessante perceber que todas as 7 igrejas tinha alguma deficiência, né? Algo que precisaria melhorar na sua vida. Concorda comigo? Praticamente quase todas as igrejas da Ásia Menor tinham algo que precisariam melhorar, evoluir, parar de fazer ou passar a fazer. Mas, no entanto, Deus ou Jesus Cristo manda o recado exatamente para o pastor da igreja. Olha, o anjo da igreja. Deixo claro, quando a Bíblia aqui menciona o anjo da igreja, é porque essa palavra anjo significa mensageiro. Por isso, o pastor da igreja não quer dizer que ele seja um ser angelical, quer dizer que ele é um mensageiro. Logo, todo aquele que é um mensageiro, a palavra utilizada é a mesma para anjo, porque o anjo também é o mensageiro de Deus. Converse com seus alunos. O pastor, em Apocalipse, é chamado o anjo da igreja, porque cabe a ele transmitir a palavra, ensinar a palavra, ser o mensageiro de Deus, falar aquilo que Deus quer. Perceba também que o recado foi dado ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja pudesse transmitir à igreja, porque Deus gosta de respeitar autoridades. E o seu pastor é uma autoridade que você, que eu, preciso respeitar. Por isso, vigia comportamento. Como é que você chama seu pastor? Ei, meu Deus amado, aperta o juízo dos juvenis. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título os 7 castiçais. João viu Jesus andando no meio dos castiçais, que simbolizam as 7 igrejas da mesma forma. Jesus está entre nós e prometeu estar conosco até o fim. Castiçal, como símbolo da igreja, feito de ouro puro, tal como o do tabernáculo descrito no livro de Êxodo, reafirmado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. O elemento simboliza a santidade da igreja. Há uma forte analogia feita pelo próprio Jesus de que nós somos a luz do mundo. Para resplandecer, precisamos do fogo do Espírito Santo. Por isso, nós pentecostais cremos na necessidade de buscar o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Castiçal, como símbolo do Espírito Santo, sua função é iluminar e aquecer. Para isso, é necessário fogo e azeite. Também símbolos do Espírito de Deus. Os adornos e enfeites no castiçal representam as suas obras na vida cristã e na igreja. Observe aqui agora, os 7 castiçais. Isso mesmo, existente no tabernáculo. Nós conhecemos o castiçal por causa do tabernáculo, aquele que tinha 7 pontas. E aqui agora, João também vê os 7 castiçais. Mas, no entanto, tem a interpretação que os 7 castiçais representam ou são, isso mesmo, ou são a igreja da Ásia Menor. Na verdade, são as 7 igrejas da Ásia Menor. E observe que João vê Jesus andando no meio dos 7 castiçais. Jesus andando no meio significava que Jesus estava no meio das igrejas. Isso mesmo, e veja que as igrejas tinham muita coisa errada. Mesmo assim, Jesus Cristo estava andando nas igrejas. Por que isso, pastor? Porque a igreja é dele. O dono é ele. Ei, Jesus, quem edificou a igreja foi ele. É por isso que João tem essa grande revelação. Observe, preste atenção, a igreja mesmo errada, como está aqui no contexto das 7 igrejas da Ásia Menor, no entanto, o dono continua sendo Jesus. E mais cedo ou mais tarde, Deus vai falar, Jesus vai falar, e quem se converter recebe a bênção do Senhor. Não é porque a igreja da Ásia Menor estava afastando do Senhor que Deus estava longe, que Deus não queria ouvir. Até porque em todos os lugares sempre vão ter os remanescentes.
Em todos os lugares, sempre vão ter aqueles que vão estar orando, buscando a Deus. É por isso que aqui João tem a revelação, onde vê Jesus Cristo andando no meio dos 7 castiçais, representando que Jesus estava andando no meio das 7 igrejas da Ásia. Mesmo elas com seus defeitos e deficiências, Jesus estava andando, porque a igreja é dele. Os 7 castiçais também representam a nossa vida, a nossa conduta. Precisamos ser luz do mundo. Precisamos dar bom testemunho. Castiçal vai falar de luz, de testemunho. A igreja de Cristo, irmãos, somos representantes de Deus. Somos representantes de Jesus aqui nesta terra. E o meu falar, o meu comportamento tem que ser como a luz, tem que trazer claridade. Tem, irmãos, que acabar com toda a escuridão do pecado. Crente que é crente que vai morar no céu, ele é luz do mundo. Isso mesmo. E como luz, ele deixa as coisas claras. A sua vida é um testemunho vivo do poder de Deus, do poder de transformação, de libertação que ele causa em nossa vida. Todas as pessoas que aceitam Jesus Cristo vão passar pelo processo de transformação e libertação. E assim serão testemunha do poder de Deus transformador, porque Jesus transforma vidas. Você crê? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eita glória! Eu lhe disse, né? Aqui o alimento é forte. Vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, observe o seguinte. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Como assim, pastor? Quais são as vantagens? Calma, assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, vídeo chamada, despertador, artigos, gráficos, atividades online, caça-palavra, cruzadinha, um plano de aula completo para que você possa ministrar essa aula, atividades. Então, todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, mas é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. E um aviso, estamos atendendo tanto pessoas do Brasil quanto também de outros países. Fique à vontade, já estamos enviando materiais para a Bélgica, para a Alemanha, para a Irlanda, meu Deus, Portugal, para a África. Fique à vontade, porque a nossa intenção é descomplicar o que você acha bastante complicado. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título As cartas enviadas por Jesus. No item 1, localização das 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia estavam localizadas onde atualmente é a Turquia, país cercado pelos mares Mediterrâneo e Egeu, Negro e de Mármara. Ali era considerado a Ásia Menor, na época, que era governado pelo Império Romano. As cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia ficavam próximas. A distância máxima entre elas era de aproximadamente 100 quilômetros entre Sardes e Esmirna. Preste atenção. É necessário conversar com seus alunos que todo aquele território de Israel, isso mesmo, o território de Israel está muito voltado, ligado com a Turquia. Atualmente a Turquia, que no caso era a Ásia Menor, onde ficava localizada as 7 igrejas que receberam essas cartas com grandes revelações que parece que a igreja está vivendo hoje. Isso mesmo, em muitos lugares, as igrejas estão passando pelas mesmas dificuldades, as mesmas adversidades que as 7 igrejas da Ásia passaram. Concorda comigo? Quando eu falo igreja, eu falo também cristão. E nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus não aprovou o comportamento. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele quer que haja convertimento, arrependimento, para que possa perdoar e assim restaurar a vida espiritual. Por isso, se ouvires hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração.
Vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título: atualidade dessas igrejas. Geograficamente, essas igrejas não existem mais. Há, contudo, evidências históricas comprovadas através das ruínas em sítios arqueológicos. E, é claro, a validade atemporal da palavra de Deus, que ainda hoje apregoa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que não nos tornemos em ruínas, pois nessa terra tudo passará, mas a palavra do Senhor prevalecerá eternamente. Por isso, de forma individual e coletiva, continuemos a buscar a ser uma igreja cristocêntrica e relevante neste mundo, a fim de nos apresentarmos ao noivo de forma gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Observe, não adianta tão somente você fazer parte de uma igreja, você ser chamado de igreja, você ter um nome de igreja. É necessário estar à disposição, a serviço do reino de Deus. Aqui estamos falando de 7 igrejas, mas no entanto, dessas 7 igrejas, tinha uma que Jesus estava até do lado de fora. Era igreja, mas Jesus estava do lado de fora, porque Jesus não vai habitar, Jesus não vai morar aonde há pecado. Então, se você é uma igreja, o próprio nome igreja, eclesia, significa tirados para fora. Nós precisamos sair desse sistema, sair do mal, sair do mundo, sair do pecado. Ser igreja é estar afastado de tudo aquilo que é pecado. Ser igreja é estar servindo e adorando o Senhor. Senão, não é uma igreja, é apenas uma reunião de membros, de congregados. Mas Deus nos chamou para participarmos da sua igreja. E o próprio Cristo deixou claro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, nada nem ninguém pode tirar você da presença dele. Agora, se você quiser sair, aí agora você vai perder o cuidado e a proteção do Senhor. Eita glória! Quero saber o seguinte, está entendendo? É somente uma visão por causa do tempo, tá bom? Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes presta bem atenção. Estamos lançando agora com vocês a nossa plataforma de cursos. Isso mesmo, juntei todos os meus cursos, coloquei em uma única plataforma. E vocês pagando apenas, observe, pagando apenas R$20 por mês, vocês terão acesso a todos os nossos cursos. Já está em nossa plataforma um curso de escatologia, um curso para professores de EBD, um curso para professores, superintendentes, todas as pessoas que gostam de aprender, de ensinar a palavra do Senhor, terceiro curso. Já está também o nosso curso básico em teologia, com reconhecimento da nossa igreja, da nossa convenção. Tudo isso para descomplicar a sua vida. Então, todos os nossos cursos que já lançamos e os cursos ainda que vamos lançar, eu pretendo lançar um curso para família, para obreiro, para pastores, para presbíteros, diáconos, tá bom? Pregação, ensinando como pregar, como ministrar a aula. Então, se você fizer a assinatura da nossa plataforma, você vai ter acesso a todos os nossos cursos, pagando apenas R$20 por mês. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa ter acesso, tá bom? E qualquer dúvida, pode me chamar aqui no meu WhatsApp. Você vai fazer o pagamento na assinatura mensal, você vai receber no seu e-mail um login de acesso. Assim estará tudo liberado para vocês que vocês possam estudar e crescer na graça e no conhecimento. Outra coisa, tem certificado, tem apostila e tem grupo VIP no WhatsApp referente ao curso que você está tomando. Por isso, venha conhecer agora a nossa plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Eita glória! Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e o item 1 que traz por título Éfeso, Esmirna e Pérgamo e Tiatira. No item 1, Éfeso. Os cristãos de Éfeso amavam a palavra de Deus e viviam em uma cidade rica, multicultural, idólatra e cheia de imoralidades. Eles pregavam e defendiam o nome e a lei do Senhor com todas as suas forças. Jesus elogiou o trabalho, perseverança e zelo desta igreja. Entretanto, devido à pressão espiritual e social que sofria, muitos cristãos esqueceram o seu primeiro amor e a prática das primeiras obras. Jesus então os chama ao arrependimento sobre a promessa de comer o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus.
observe o seguinte: a cidade de Éfeso era uma cidade bastante conhecida, bastante famosa. Era a cidade conhecida como da deusa Diana, muita idolatria, prostituição existente nessa cidade. Mas, no entanto, o evangelho de Jesus chegou, e o evangelho é poder de Deus para transformar e libertar vidas. E aqui tinha uma igreja abençoada, fortalecida na presença do Senhor. Tanto que essa igreja recebe elogios com relação à sua postura, ao seu posicionamento, à sua doutrina. Mas, no entanto, é questionada porque essa igreja tinha perdido o primeiro amor. O que significa, pastor, é que eles estavam fazendo as coisas no automático, mas não tinha mais temor, reverência, respeito, não tinha mais aquela adoração, aquele serviço voluntário. Estavam fazendo tudo no automático, quase como se fossem profissionais. Deu para você entender? E Deus quer adoração voluntária, dedicação, compromisso, responsabilidade, amor. Deus quer ser adorado, reverenciado. Não adianta você ir para o culto no automático. Eu vou para o culto, senão o pastor vai me ver. Não tem nada a ver com isso. Eu vou para o culto hoje, senão as pessoas vão falar de mim. Isso aí no automático. Você tem que ir ao culto, adorar ao Senhor e servir a Ele. Então a igreja de Éfeso recebe bastante elogios por causa do seu posicionamento. Mas, no entanto, tinha perdido o primeiro amor, a alegria, o desejo, a vontade de realizar a obra do Senhor, de realizar as coisas de Deus de uma forma voluntária e com muita dedicação e compromisso. E eu vou dizer, viu? Cuidado também com você. Cuidado para que essa frieza espiritual não venha bater no seu nem no meu coração. A perda do primeiro amor esfria o cristão. Ele pode até não beber, ele pode até não fumar, ele pode até se vestir bem, mas não tem compromisso com as coisas do Senhor. Perdeu o sentido espiritual, faz as coisas por um costume e não a libertação ou transformação de vida. Amém? Converse com os seus juvenis para que eles não possam perder o primeiro amor, o desejo, o como está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso daqui é de quem está no primeiro amor, quem tem alegria, quem tem disposição. Já aquele que perdeu o primeiro amor, ele vai até para o culto somente para marcar ponto, para não ser chamado a atenção. E o nosso papel aqui é ir adorar o Senhor com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Quando você for para a igreja, vá com muita disposição, coragem de estar servindo e adorando a Ele. E eu vou dizer um negócio, viu? Tem muitas pessoas que estão nas igrejas, pode até não ser disciplinado, pode até não beber, não fumar, mas já perder o primeiro amor. E isso é preocupante. Por isso, Jesus chama ao arrependimento, que eles possam se arrepender e retornar ao primeiro amor, compromisso, responsabilidade, sabe? Ter desejo, vontade de estar adorando e servindo ao nosso Deus. Te pergunto, como é que está o seu primeiro amor? Deixa aqui nos comentários e questione também os seus alunos. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, o segundo item, que traz por título Esmirna. Esmirna era a mais bela cidade da Ásia Menor, chamada de Cidade Perfume. Contudo, neste belo cenário havia uma igreja sofredora. A idolatria dominava os corações dos cidadãos, em sua maioria politeísta, que adorava a Zeus, Afrodite, Cibele, Apolo e etc. Ser cristão em Esmirna era ter de viver pronto para morrer. Ao negar adoração ao imperador, os cristãos eram perseguidos, caluniados, presos e tinham seus bens confiscados, forçados a viver em extrema pobreza. Mas para Jesus, eles eram ricos espiritualmente e deveriam permanecer fiéis até a morte, tendo como recompensa não experimentar a segunda morte, recebendo o direito de viver eternamente no Senhor. Preste atenção, a cidade de Esmirna perseguia constantemente o cristão. Logo, aqueles que eram encontrados, achados como cristãos, eles confiscavam todo o seu patrimônio para que a pessoa pudesse viver na pobreza e assim negar a Cristo Jesus. Então, ser crente em Esmirna era difícil, não tinha popularidade, não tinha status, não tinha churrasco, não tinha reconhecimento da sociedade, e sim eram perseguidos por todos.
porque os cristãos tinham um posicionamento diferente, não adoravam o imperador, servia tão somente a Jesus Cristo Nazaré, aquele que tinha sido morto, mas tinha ressuscitado. Então tudo isso, a própria pregação, o próprio ensino de adorar tão somente ao único Deus, isso trazia uma grande rivalidade. Já que Esmirna, vários deuses eram adorados e servidos. Já os cristãos adoravam tão somente ao nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E isso trouxe uma grande confusão. Como é que vocês querem morar aqui, viver aqui, se vocês não adoram os nossos deuses? Vocês não servem aos nossos deuses. E isso começou a haver uma grande perseguição para que a igreja pudesse parar de servir e adorar o Senhor. Porque você já sabe, o inimigo não quer que você adore, o inimigo não quer que você sinta a presença de Deus. Agora, se você for fiel, Deus vai estar te visitando, confortando o teu coração, confortando a tua alma, te aliviando. Agora, fica firme, não abra mão do serviço de Cristo, não abra mão de servir a Deus, independente do seu lugar, que seja um lugar bom para o Evangelho, seja ruim para o Evangelho, que você possa continuar servindo e adorando a Deus em meio às dificuldades desta vida. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título Pérgamo. Pérgamo era a capital da Ásia Menor, conhecida por sua intensa idolatria e imoralidade. Seu povo adorava vários deuses, elementos da natureza, inclusive a César, o imperador romano. Servir ao Senhor Jesus em Pérgamo era um grande desafio, pois lá estava o trono de Satanás. Imagine a batalha espiritual que nossos irmãos enfrentaram. Apesar disto, a igreja mantinha sua fé inabalável no Senhor. Entretanto, com o passar do tempo, se tornou tolerante à cultura pagã e os pecados sexuais. Prezados, em qualquer época ou lugar, o pecado deve ser combatido e não tolerado, muito menos naturalizado. Por isso, aos irmãos de Pérgamo, Jesus ordenou: arrepende-te. Aos vencedores, ele prometeu que comeria do maná escondido e receberia uma pedra branca contendo um novo nome. Professores, observe o seguinte, com relação até a cidade de Esmirna, tá bom? Quando fala assim, a segunda morte, fala do juízo final, da condenação eterna. Somente esse ponto com relação a Esmirna. Já com relação a Pérgamo, Pérgamo era a capital da Ásia Menor. Era uma grande liderança, era a cidade que era a capital da Ásia Menor. Mas, no entanto, o pecado, a prostituição, a imoralidade estava constante na cidade. Mas lá tinha uma igreja. Mas, no entanto, essa igreja, com o passar do tempo, começou a aceitar, permitir, assim como a sociedade permitia, aceitava, várias práticas sexuais ilícitas, também na igreja já estava sendo aceita. É por isso que Jesus Cristo chama todos ao arrependimento. Irmãos, presta atenção, nada imoral Jesus permite. Deus não aprova, Deus não permite a imoralidade de ninguém. Isso é pecado. E quando a igreja começa a abrir mão dessa imoralidade, ela vai perder o direcionamento do Senhor, vai perder o brilho do Espírito Santo. Pode ter até o nome de igreja, mas perde a essência espiritual. É por isso que Jesus chama essa igreja ao arrependimento, para que não possa permitir, aceitar, concordar com o pecado de ninguém. As pessoas podem até pecar. Agora, meu irmão, aceitar, concordar, passar a mão na cabeça, e isso que está errado. Nós somos seres humanos, nós temos as nossas falhas, mas nós não podemos concordar, aceitar com o pecado de ninguém. E isso estava acontecendo na igreja de Pérgamo. Veja só, a sociedade aceitava vários tipos de imoralidade, de idolatria, mas a igreja é diferente. Você não pode andar como a sociedade anda. Você não pode concordar com aquilo que a sociedade concorda. O nosso posicionamento é bíblico. O meu padrão é Cristo Jesus. Eu tenho que andar segundo a vontade dele e não segundo a vontade da sociedade. Quem sabe a igreja de Pérgamo tomou essa iniciativa devido ao sofrimento, a muita angústia. Mas, no entanto, a minha vida não pode ser tomada por preciosa. Entre morrer com Cristo ou viver sem Cristo, é melhor morrer com Cristo Jesus, porque eu estarei salvo para a glória de Deus. Por isso, arrependa-te, ou seja, se arrependa, muda de vida, de comportamento, não aceita, não concorda, pecado de ninguém. Cada um pode pecar, mas concordar, aceitar na igreja, jamais, viu? Deixa aqui nos comentários. Não vamos aceitar pecado na igreja em nome de Jesus. Que Deus possa ter misericórdia da minha vida, da sua vida. Que possamos estar libertos cada vez mais e se aproximando do Senhor. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro ponto e quarto item, que traz por título Tiatira. Em Tiatira havia uma igreja amorosa,
paciente, cheia de fé e obras, mas também tolerante a ensinos pecaminosos, mesmo após ter recebido do Senhor a oportunidade de arrependimento. Nesse caso, seu maior problema não era a perseguição, mas sim a condescendência com os falsos profetas que conduziam o povo ao erro. O diabo tenta destruir a igreja usando sofisma, isto é, ensinos enganosos que distorcem a palavra de Deus. Em Tiatira, uma falsa profetisa chamada de Jezabel induziu os cristãos à idolatria. Para esta igreja, Jesus declarou o mais duro juízo, o que exemplificava a gravidade de ser transigente com o erro e qualquer mensagem antibíblica. Daí o motivo desta carta ser a maior de todas. Jesus, porém, prometeu dar a estrela da manhã aos que permanecerem fiéis. Presta atenção à igreja de Tiatira. Até agora, nós podemos ver o seguinte: a grande perseguição que acontecia na Ásia Menor. As igrejas sendo perseguidas, maltratadas, caluniadas, para que pudessem largar a Cristo Jesus. E também o pecado, pudesse aceitar o pecado. Já com relação em Tiatira, o grande problema é interno. Isso mesmo, dentro das igrejas, existiam várias pessoas ensinando heresias, permitindo a idolatria. Profetiza chamado Jezabel, que Deus tenha misericórdia, viu? Que Deus tenha misericórdia. Ou seja, em Tiatira, a grande questão é o seguinte: está aceitando, concordando ensinamento que vai de encontro com os ensinos dos apóstolos, que vai de encontro com o ensino de Jesus. Por isso, a igreja não deveria aceitar, concordar, comungar com essas pessoas que ensinavam aquilo que Jesus Cristo não ensinou, que pregavam aquilo que os apóstolos não pregavam. Por isso, essas pessoas deveriam ser repreendidas, para que pudesse largar essa vida, largar esse ensinamento errôneo que estava afetando diretamente a igreja, porque a igreja começou a aceitar o pecado dentro dela, já que estava sendo ensinado o que podia, que era permitido. Dentre esses pecados, o que foi ensinado, a questão da idolatria podia ser permitido. Poderia ser idólatra, adorar. Irmãos, Deus não dá sua glória a ninguém. Deus não aceita você adorar a ninguém, porque Ele que te fez, Ele que te criou, Ele que morreu na cruz do Calvário. Então a nossa adoração tem que ser feita para Deus, e a glória dele, Ele não dá a outro. Fica atento. Mas vamos para o nosso quarto tópico, e o item 1, que traz por título Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No item 1, Sardes. Na cidade de Sardes, o Deus vivo era adorado por uma igreja morta. Este era o estado espiritual da igreja em Sardes. Jesus começa a carta indicando que ele tem o poder de reavivar a igreja, pois nele estão os 7 Espíritos de Deus. Por isso, caso sinta desânimo ou esfriamento espiritual, busca ao Senhor. Ele deseja dar a você a plenitude do Espírito, mediante uma fé avivada que o capacita a vencer o mundo. A confissão e o arrependimento são indispensáveis para o reavivamento. Por isso, Jesus ordena: arrependa-te. Contudo, em meio à frieza geral, ainda há cristãos que não se contaminaram com o materialismo e o mundanismo. Para este, Jesus prometeu que andaria com ele com vestes brancas e faria menção de seus nomes perante o Pai e seus anjos. A igreja de Sardes, irmãos, a igreja de Sardes tinha perdido o avivamento espiritual. Tinha perdido, irmãos, a sua adoração, a sua devoção a Deus. Já não existia mais vida na igreja. Meu Deus, isso é muito triste. Não tinha mais a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não era adorado, não era servido. Não se via manifestação dos dons espirituais. E nós sabemos muito bem que a igreja de Cristo nasceu no fogo. Isso mesmo, no dia de Pentecostes foram vistas línguas como de fogo. Eita glória! Então, o cristianismo é fogo, é pentecostal, é cheio da presença, da graça do Senhor. Mas, no entanto, na igreja de Sardes não tinha esse avivamento. A presença do Espírito Santo não era real, já não acontecia mais. Mas por que isso, pastor? Porque não havia adoração sincera. Está escrito: Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Pessoas que têm um compromisso, responsabilidade, que querem adorar a Ele e estão dispostos a viver uma vida santa, uma vida dedicada, cheia de compromisso do Senhor. Por isso, nós não podemos aceitar, concordar com a frieza espiritual, porque nós somos cheios do fogo. A igreja de Cristo nasceu no fogo e vai ser arrebatada no fogo. Quem crê nisso, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui também o seguinte: e você é pentecostal, você é mais batista, você é batizado do Espírito Santo, você não é?
Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas dando seguimento ao nosso quarto tópico e segundo item, que traz por título Filadélfia. Nesta pequena cidade havia uma igreja vibrante, fiel ao Senhor. E as Escrituras, Filadélfia, significa amor fraternal. E estes irmãos que viviam de fato esse amor. Na carta, a menção aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem, referindo-se à oposição judaica aos cristãos. Jesus prometeu que eles se prostrariam aos pés desses humildes irmãos, reconhecendo que o Senhor os ama. Eram pobres para o mundo, mas ricos aos olhos de Jesus, pois o agradava e tinha o seu favor. Hoje, enquanto muitos procuram adaptar a Bíblia aos seus desejos e comodidades, os cristãos de Filadélfia zelavam pela pureza das Escrituras. Jesus prometeu livrar-nos da tentação ao tempo do fim, abriu uma porta que jamais se fechará e dar-lhe-ei uma coroa que jamais será roubada, e o bom e mais precioso, a comunhão eterna com ele. Veja só, a igreja de Filadélfia é a igreja tirada como exemplo. Mesmo em lugar pequeno, eles se destacavam porque havia temor, reverência, respeito, adoração, responsabilidade. As pessoas queriam e serviam ao Senhor com muita dedicação e compromisso. Era a igreja que você poderia contar. Todo pastor tinha vontade de ser o pastor, de ser liderança em Filadélfia, porque havia um respeito. Irmãos, quando há temor, quando há reverência, Deus ele trabalha, Deus abençoa a igreja. Não quer dizer que nós não teremos dificuldade, adversidade. Não é porque a igreja que ora que não vai ter dificuldade. Não é porque a igreja que abandona o pecado que não vai ter dificuldade. Que nós estamos aqui neste mundo. Enquanto estivermos neste mundo, vai ter sofrimento, vai ter angústia, tribulação. Agora, se você for fiel, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus vai trazer livramento para a sua vida. Mas precisa ter a mesma postura da igreja em Filadélfia, rejeitar o pecado e se aproximar de Deus, deixar as coisas do mundo e se consagrar ao Senhor, e assim você terá direito a receber todas as promessas de Deus para a igreja. Tudo aquilo que se refere para a igreja, você tem essa promessa de receber. Agora, se for fiel até o fim, será que você consegue? Como é que está a sua fidelidade diante do Senhor? Pergunte também para os seus juvenis. Você precisa saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem e como é que está a vida deles. Será que tem alguma coisa que precisa melhorar? De acordo com a concepção deles, de acordo com a concepção de cada um, em qual fase da vida eles estão, em qual fase da igreja que eles estão? Fria, pecado, meu Deus, imoralidade, com dúvidas, com heresias, fiel ao Senhor? Deixa aqui nos comentários e pergunta também na sua turma, em qual situação você está diante das igrejas da Ásia Menor? Deixa aqui em qual você está. Frieza, está quente, está frio, está mais ou menos, está com dúvidas? Deixa aqui e pergunta também aos seus alunos. Vamos para o nosso quarto tópico e terceiro item, que traz por título Laodiceia. A última carta de Jesus foi enviada para uma igreja rica, arrogante e que vivia de aparência. Os cristãos eram mornos e sem fervor espiritual, ao ponto de se tornarem cegos perante a sua deplorável condição espiritual. Era uma igreja encantada com a riqueza, cultura pagã e demais ilusões desse sistema mundano. Ela dizia de nada tinha falta, quando lhe faltava o mais importante. Então, Jesus, por amor, os repreendeu e ordena que se arrependam, a fim de que fossem vomitados de sua boca. Por isso, precisariam buscar nele as verdadeiras riquezas, viver em santidade e curar-se da cegueira espiritual. Observe, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja cheia de luxo, mas, no entanto, não tinha a presença de Deus. Ei, meu Deus, entendeu? Não tinha a graça de Jesus, não tinha a presença de Jesus. Jesus estava do lado de fora. Pessoas que são arrogantes, prepotentes, Deus não trabalha. Deus abate exaltado, isso mesmo, Deus abate, Deus destrói, Deus não aceita, Deus não concorda. Ninguém se exaltado, sabe por quê, irmãos? Quem somos nós? Quem era você, pelo amor de Deus? Quem era a igreja de Laodiceia, pelo amor de Deus? Somos dependentes de Deus. Deus, ele é Senhor e nós somos servos. Estamos aqui a serviço dele. Mas tem pessoas que parecem que quer que Deus venha estar lhe servindo. Irmãos, é você que é servo. Ele é Senhor, é ele que manda. E lá, a igreja de Laodiceia é repreendida constantemente porque era uma igreja fria, não tinha temor, não tinha reverência, não tinha respeito, não tinha compromisso. Ei, meu Deus! Todo o dinheiro de nada servia, porque diante de Deus eles eram
pobre. Isso mesmo, não tinha riqueza. Que riqueza, pastor? Espiritual. Não tinha presença de Deus. Não havia salvação, libertação. As vidas das pessoas não era transformada, porque o Espírito Santo de Deus não tinha lugar para habitar, morar e transformar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, viu? Mas dando seguimento ainda, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: dentre muitas lições, as visões das 7 igrejas e dos 7 castiçais nos ensinam que o nosso Salvador conhece intimamente a sua igreja, pois é aquele que sonda as mentes e os corações de maneira atemporal. Através dessas cartas, às 7 igrejas da Ásia Menor, o Senhor revela todo o seu amor e cuidado, também por nós, a igreja atual. Nelas, somos convocados ao arrependimento e inspirados a buscar continuamente uma vida de santidade, vigilância e busca espiritual até que Jesus volte. Irmãos, entenda o seguinte: independente do posicionamento da igreja, a igreja continua sendo de Cristo. Mas a igreja ser de Cristo, quando eu falo igreja ser de Cristo, é a igreja que vai morar no céu. Irmãos, Deus sabe quem é e quem não é. Agora, eu, enquanto cristão, devo tomar cuidado para que eu não venha abrir a porta do pecado. Não venha ficar brincando com o pecado. Eu tenho que ter uma vida santa diante do Senhor. E mesmo que eu venha pecar, eu preciso buscar o Senhor, me arrepender, confessar, deixar, abandonar, para que eu possa mudar de vida. Porque nós somos cristãos, irmãos, para ir morar no céu. Eu sou crente para ir morar no céu. E você é crente para quê? Deixa aqui, para que você é crente? Você é crente para ser famoso, para ter dinheiro, para ter status, para ser consagrado? Eu sou cristão para ir morar no céu. E você? Deixa aqui nos comentários também, tá bom? Pergunta o seguinte: você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. E qualquer coisa já sabe, é só deixar aqui nos comentários. Já aviso também que não terminou a nossa aula, porque ainda falta a nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Por isso, vamos para a nossa dinâmica? A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da revista dos juvenis. Já estamos na lição de número 3, que traz por título As 7 esteiras e os 7 castiçais. Eita glória! Já pode preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. E lembrando, nós postamos os nossos vídeos com uma semana de antecedência para você ver. Eu estou gravando essa dinâmica no dia 2 de julho, e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, e se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora vamos para a nossa dinâmica da revista dos juvenis, a lição de número 3, que traz por título As 7 estrelas e os 7 castiçais. Presta bem atenção, essa atividade ou dinâmica, ela é bem teológica, vai trazer conhecimento para os seus alunos. E você pode fazer de diversas maneiras, tá bom? Você pode fazer individual para cada aluno. Você pode dividir a turma em 2 grupos, em 3 grupos, 4 grupos, de acordo com a sua necessidade, tá bom? Veja só, para realizar essa atividade ou dinâmica, você vai precisar fazer 7 cartazes semelhantes a esse. Observe, já que são 7 igrejas, você vai precisar fazer 7 cartazes da seguinte maneira. Não pode dar risada dos meus cartazes, viu? Estou de olho. Cartaz semelhante a esse. Olha. Aqui eu coloquei o nome de uma igreja. Você vai colocar o nome das 7 igrejas, tá bom? A primeira eu coloquei aqui de Éfeso. Coloquei a referência para que eles possam memorizar. E aqui coloquei qualidades, pecados e promessas. Observe, uma igreja, Éfeso, a referência bíblica, qualidades, pecados e promessas. Você precisa fazer 7 cartazes semelhante a esse, que no caso pode ser feito em cartolina também, fique à vontade. Por que isso? Aqui você tem a opção seguinte, se você tiver poucos alunos, 7 alunos, cada aluno pode fazer um cartaz desse.
fica sensacional. Ah, eu tenho 14, coloca 2 alunos para responder cada uma. Ah, vou dividir em 2 grupos. Fique à vontade. Mas é interessante que cada equipe, que cada dupla, que cada aluno possa receber um cartaz semelhante a esse. Nome da igreja, referência bíblica, com o nome qualidades, pecados e promessas. Por que isso? Eles vão precisar procurar na Bíblia Sagrada essas informações. Por isso que já coloquei aqui a referência. Por exemplo, né? Quais são as qualidades citadas em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 da igreja de Éfeso? Quais são os pecados citados da igreja? Se tem ou não tem? E quais são as promessas da igreja de Éfeso? Então eu vou estar procurando na Bíblia. A referência está aqui. E vou estar respondendo as qualidades da igreja, os pecados da igreja e as promessas da igreja. Se você quiser, agora é você que sabe, tá bom? Se você quiser também, já pode levar tudo pronto num pedacinho de papel. Você já pode colocar aqui pedacinho de papel contando as qualidades, os pecados e também as promessas realizadas à igreja. Aí você pode misturar tudo, eles vão ter que pegar e ir colar no lugarzinho certinho. Tudo depende de você. Agora, para facilitar a sua vida, eu já vou te dar tudo certinho, tá bom? As qualidades, os pecados e as promessas de cada igreja. Pega caneta e caderno e faça as suas anotações. Enquanto você pega, vou deixar aqui um aviso. Se você quiser e puder, venha se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser o parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os membros. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, essa dinâmica digitada. Enviamos também atividades online, 10 questões online, para que o senhor possa estar respondendo. Enviamos um caça-palavra, cruzadinha online também, para que seus alunos possam estar respondendo, tá bom? Se quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e também na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil do canal Descomplicando a Teologia. Venha! Agora, por gentileza, pega aí caneta e caderno e faça as suas anotações. Eu vou passar para vocês o nome da igreja, as qualidades, pecados e as promessas de cada igreja. Você pode colocar aqui e levar para os seus alunos, misturar tudo e cada aluno vai precisar pegar. Fica sensacional. Mas se quiser também, você pode fazer o seguinte, os alunos vão procurar na Bíblia Sagrada. Já está aqui também a referência, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Mas vamos lá. A igreja de Éfeso, suas qualidades, trabalhos, esforço e paciência. Não pode tolerar os maus, testar o que se diz apóstolo e os acharam mentirosos, suportaram e perseveraram. Aqui são as qualidades da igreja de Éfeso. Pecados, abandonar o primeiro amor. Promessas, ao vencedor será dado o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Agora a igreja em Esmirna, anote as qualidades. Tribulação e pobreza, mas são ricos espiritualmente. Suportaram a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, suas qualidades. Agora, os pecados. Nenhum pecado foi citado na igreja de Esmirna. Promessas feitas à igreja de Esmirna. Ao vencedor não sofrerá dano na segunda morte, receberá a coroa da vida. Terceira igreja, Pérgamo, suas qualidades. Permaneceram fiéis ao nome do Senhor Jesus. Não negaram a fé, mesmo nos dias de Antipas, mártir fiel. Agora pecados, alguns aderiram aos ensinamentos de Balaão, idolatria e imoralidade sexual. Alguns seguem a doutrina dos nicolaítas. É forte, viu? Promessas feitas. Ao vencedor será dado maná escondido em uma pedra branca com um novo nome escrito. Quarta igreja, Tiatira, suas qualidades.
obras, amor, fé e serviço e perseverança. Suas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Excelente, viu? Pecados toleravam Jezabel, que se diz profetiza, e ensina engano, idolatria e imoralidade sexual. Promessas ao vencedor e aos que guardam as obras até o fim. Será dada autoridade sobre as nações. Receberão a estrela da manhã. Igreja de Sardes, suas qualidades. Alguns poucos não contaminaram suas vestes. Pecados têm nome de que vive, mas estão mortos. Suas obras não são íntegras perante Deus. Promessa ao vencedor: será vestido com vestes brancas. Seu nome não será apagado do livro da vida. Jesus confessará seu nome diante do Pai. Igreja de Filadélfia, suas qualidades. Pequena força, mas guarda a palavra de Deus e não negar o nome de Jesus. Guardar a palavra da perseverança de Cristo. Pecados, não há pecados mencionados. Promessa: coluna no templo de Deus e nunca sairá dela. Escreverá sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, Nova Jerusalém, e o novo nome de Jesus. Igreja de Laodiceia, qualidades, não há qualidades mencionadas. Pecados, são mornos, nem frios nem quentes. Dizem ricos e abastardos, mas são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Promessa: ao vencedor será dado o direito de sentar-se com Jesus no seu trono, assim como ele venceu e sentou-se com o Pai no seu trono. Eita glória, irmãos, toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor Jesus, tá bom? Então você vai estar pegando essas características, essas informações, leva para os seus alunos, mistura tudo e deixa cada um pegar seu ponto. Será que vai conseguir? Eu, por exemplo, prefiro que você cite o versículo e o capítulo e que eles possam estar procurando essas informações na Bíblia Sagrada. E depois você faz a correção com esse subsídio daqui, tá bom? É só distribuir para o aluno, ele vai fazer a leitura do texto bíblico e vai precisar descobrir qualidades, pecados e promessas. E vai ser bênção pura sem mistura. Você gostou? Se inscreva no canal e ative o sininho, viu? E lembrando, lançamos agora a nossa plataforma de cursos. Quer conhecer? Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você pagando apenas R$20 por mês vai ter acesso a vários cursos teológicos, incluído o curso básico de teologia. Vem estudar conosco!